casos em que a gente consegue tratar de outras maneiras, tá? Principalmente casos de primeira vez, casos em que a gente, por exemplo, consegue encontrar causas psicológicas para essa depressão. Enfim, tem várias outras coisas que podem ajudar. Vou dar alguns exemplos, né? Então, primeiro vamos para essa parte mais psi. Vamos dizer que a pessoa ela teve traumas de infância e ela se sente com autoestima baixa por conta disso, etc. Se isso aconteceu, a gente pode usar técnicas para tratar os traumas. E muitas vezes é possível reverter esses traumas, fazer com que esses traumas já não sejam mais tão importantes para a psique do indivíduo, né, para a parte emocional do indivíduo. E a gente consegue, por exemplo, usando hipnose, hipnoterapia, EMDR, que é uma sigla para Eye Movement Desensitization and Reprocessing. É um nome grande, mas é muito simples a técnica, tá? E funciona, tem evidência científica. E a gente consegue resolver os traumas. E em alguns casos que a gente consegue resolver os traumas, a gente resolve também os sintomas da depressão. Ainda na parte mais psi, às vezes mesmo a pessoa não tendo nenhum trauma, se a pessoa faz uma boa psicoterapia cognitivo-comportamental para começar a flexibilizar certos pensamentos negativos e mudar alguns comportamentos, ela pode ter algum resultado. Normalmente só em casos leves, tá? Que isso aí pode dar resultado. Então, essa é a parte mais psi. Do ponto de vista mais biológico, existem sim algumas outras abordagens. Então, por exemplo, atividade física. A gente sabe que tem efeito antidepressivo comprovado, tá? Atividade física aeróbica, me refiro. Né? Então, às vezes a pessoa tem uma depressão leve. Se ela estiver conseguindo fazer atividade física, acorda de manhã, primeira coisa, vai correr, vai nadar, vai, enfim, fazer alguma coisa nesse sentido, pode ajudar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem algumas suplementações e alguns fitoterápicos que podem ser interessantes. Por exemplo, fitoterápico, tem o hipericum, que é a famosa erva de São João, que tem evidência científica para depressão, tá? Então, por exemplo, às vezes uma primeira vez que a pessoa, um primeiro episódio, se não for muito grave, a gente pode usar o hipericum. O problema do hipericum é que ele pode afetar a metabolização de outros medicamentos. Por exemplo, uma mulher que estiver tomando pílula, é melhor não usar o hipericum, tá? Existe, por exemplo, o SAMI, S-adenosilmetionina. Também tem comprovação científica, não é um farmacoquímico, é um nutracêutico, digamos assim, e ele pode ser usado e pode ser eficaz em alguns casos. Tem também o metilfolato na dose certa, né, de 15 miligramas, também tem evidência científica. Normalmente se usa em associação com os antidepressivos, mas a gente sabe que ele tem efeito antidepressivo. O próprio ômega 3, na dose correta, né, de EPA acima de 1,8 grama, também tem um efeito interessante antidepressivo. Então, assim, se a pessoa não quiser, ou se o médico entender que dá para evitar o farmacoquímico, né, o medicamento convencional, às vezes até é possível fazer isso, tá? Mas eu costumo dizer o seguinte, eu não tenho ideologia nem preconceito, eu quero resolver o problema, entendeu? E claro, da melhor maneira possível, da maneira menos invasiva possível. E eu acho que o ideal é ser assim, entendeu? A gente tem várias ferramentas, a gente precisa usar todo o arsenal. E não ficar assim, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Olha, vamos usar as ferramentas que a gente tem, né? E que tem, obviamente, respaldo científico, né?